O zelo, o kilde, constitui-se, junto com as orações, a participação nos cultos, a conversão e a orientação compassiva, em uma das principais e permanentes práticas de um devoto do budismo primordial. A palavra okilde, que utilizamos para zelo, significa servir. Essa palavra assume um significado tão importante quanto a prática da oração do Namu-myoho Renge-kyo e do aprendizado dos ensinamentos. Isso porque, para nós, a imagem sagrada está viva. Pensando dessa maneira, devemos respeitá-la e venerá-la como tal. Aquele que, independentemente de qualquer circunstância, realiza todos os dias a limpeza do oratório é considerado fiel de verdadeira fé. Em primeiro lugar, devemos acostumar a usar sempre a máscara antes de dirigir qualquer ação ao oratório, cobrindo principalmente o nariz e a boca. Seja para a limpeza, para acender as velas, colocar oferendas ou trocar as flores. Isso para evitar que o ar que expiramos não atinja o altar sagrado e seus objetos. Antes de iniciar a limpeza do altar sagrado, devemos higienizar devidamente as nossas mãos. Devemos providenciar 3 panos para a limpeza do altar. Um para os vasilhames da primeira água do dia, outro para o altar e seus objetos, e o último para fora do oratório, como por exemplo mesas ou estantes. Feito isso, devemos primeiramente trocar a água do altar sagrado, que fica dentro de um pequeno vasilhame colocado no centro sobre o patamar superior. Essa água, ao ser trocada, deve ser despejada dentro de um copo, também exclusivo, para ser bebida e não jogada fora. Depois de esvaziar o recipiente da primeira água, este deve ser lavado e secado com cuidado para receber a nova água. A limpeza do altar deve ser feita rigorosamente todos os dias, de preferência na parte da manhã. Para colocar a primeira água do dia no altar sagrado, devemos encher da torneira em um recipiente separado e depois ser despejada dentro do vasilhame. Depois disso, vamos limpar o altar e seus objetos. Antes de limpar o altar, devemos retirar os objetos e colocá-los em uma mesa. Em seguida, limpá-los com um pano específico para o altar e objetos. Os objetos e materiais de limpeza do oratório devem sempre ser exclusivos do oratório, como panos, espanadores, vasilhames, além de velas, incensos, flores, fósforos, isqueiros, entre outros. Ou seja, não devemos usar panos de cozinha para limpar o altar, assim como não utilizamos panos de limpar chão para limpar os pratos. A limpeza deve ser feita de cima para baixo, de dentro para fora, sempre procurando afastar a sujeira da imagem sagrada. Não se esquecer de limpar, com uma pinça, os restos do incenso que ficam acumulados no incensório. A limpeza do altar deve ser total, almejando todos os detalhes. Finalizando a limpeza, devemos recolocar os objetos nos seus devidos lugares, alinhando-os para tomar cuidado com a simetria e a harmonia do altar. Por fim,
Virar a página do livro de antepassados para o dia correto. A limpeza do altar sagrado deve ser feita pela pessoa que pratica a fé e não por uma faxineira que limpa a casa. Devemos entender que o altar sagrado é intocável e só as pessoas mais aptas devem limpá-lo para evitar o procedimento errado. Esses procedimentos, apesar de serem considerados simples e fáceis, traduzem todo o nosso sentimento de respeito e gratidão para com a imagem sagrada e constituem a base da prática da fé do budismo primordial. Após a limpeza, simbolicamente purificamos o altar com a faísca produzida por uma pedra e uma lima em atrito. Todos os dias devemos utilizar panos limpos, portanto, precisamos lavar regularmente os panos utilizados. Quanto à imagem sagrada em si, o quadro onde está escrito o Namu-myoho Renge-kyo, a limpeza não precisa ser realizada. Essa deve ser feita somente de forma periódica, solicitando para que o sacerdote a realize. Terminada a limpeza do altar, devemos praticar a oração utilizando a liturgia disponível nos templos. Para eliminar o karma negativo dei Honingeshu no Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Ao lustrar o oratório, iluminá-lo e adorná-lo com flores e incensos, estará gerando virtudes e felicidade para si.